Uma boa tarde. Então, senhoras e senhores, né? Uma boa tarde. Mais uma vez, saudamos a todos os presentes nesta 8ª Semana da Justiça Restaurativa de Caxias do Sul, evento promovido em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, Diretoria de Proteção Social, Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Caxias da Paz, a área de Ciências Jurídicas da Universidade de Caxias do Sul, os programas de pós-graduação em Direito e em Psicologia, mestrado e doutorado, também o Tribunal de Justiça, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Então, é uma grande satisfação podermos continuar agora nessa tarde com o doutor Marcelo Nalesso Salmaço, com a sua fala sobre experiências da comarca de Tatuí, São Paulo, na Justiça Restaurativa, que, então, vou fazer a apresentação, mas antes de apresentar o seu currículo, de repente, não sei se o Clóvis, eu conheço por prof, carinhosamente, porque ele é meu colega na universidade, a Débora também, né, todos os colegas aqui, né, presentes, não sei se querem fazer uma fala, embora já tenham colocado a ideia até a informalidade, para descontrair um pouco, né, o ambiente. Eu também gosto, assim, dessa fala leve. Débora, Clóvis. Eu faço, sim, uma breve saudação ao doutor Marcelo Salmaço. Eu já tinha conversado antes informalmente, assim, mas é para ficar gravado mesmo, né, Marcelo? Que é uma satisfação para nós aqui de Caxias, né, te receber nesse nosso encontro. E, como eu disse antes também, nós estamos todos ansiosos por ouvir a tua fala, não vamos tomar muito tempo com as nossas, né, com essas preliminares aí, né? Então, eu desde logo te desejo um bom evento para ti também, né? Uma boa participação no nosso evento, e estamos, como eu disse, ansiosos, vamos aguardar a tua fala. Depois, no final, nós vamos fazer algum outro comentário aí, certamente, certo? Eu, em primeiro momento, só quero agradecer a presença de todos e muito honrada com a presença do Dr. Marcelo Salmaço. Gratidão. Fazendo a apresentação, então, do Dr. Marcelo Salmaço, na verdade, que é juiz, né, de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, membro do Grupo Gestor de Justiça Restaurativa do Tribunal de São Paulo, membro do Comitê Gestor da Justiça Restaurativa do Conselho Nacional de Justiça, secretário para a Justiça Restaurativa da Associação dos Magistrados Brasileiros desde 2016. E eu tô rouca. Não sei se a Débora quer continuar. Deixa eu pegar aqui na minha colinha. Eu não enxergo que a minha tela aparece pequena. Agora voltou, peraí. Coordenador. Voltou, desculpa, doutor. É que eu fiquei resfriada por conta do mau tempo aqui, que ficou muito frio semana passada. Me perdoem a todos aqui. Aqui é inverno ainda. O senhor é coordenador do Núcleo de Justiça Restaurativa da comarca de Tatuí, formador e tutor pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, e também, como antes falavam, né, com o doutor Clóvis, músico profissional, né, trombonista de 95 a 2002, é isso? Uhum. Então, é um grande prazer, né, todos nós aqui, e uma satisfação em poder lhe escutar. Não, sem mais delongas, eu acho que, né, vou passar a palavra para o senhor, então, e depois a gente faz questionamentos. Se os colegas aqui presentes quiserem via chat se manifestar, depois nós fazemos a leitura para o senhor. A palavra é sua. Olá, muito boa tarde a todas e todos. É uma grande honra estar aqui na 8ª Semana da Justiça Restaurativa de Caxias do Sul,
né, Caxias do Sul, que fica no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, um expoente da justiça restaurativa em âmbito nacional, um dos carros-chefes da justiça restaurativa, onde está meu grande amigo Leoberto Branquer, né, Leoberto, que foi e é um dos pioneiros da justiça restaurativa no Brasil, né, e vem realizando uma política muito consistente de justiça restaurativa, não só no Rio Grande do Sul, né, mas no contexto de todo o Brasil. Leoberto, né, que é o meu amigo e parceiro em tantas ações, em tantas situações, inclusive, né, somos companheiros no Comitê Gestor Nacional da Justiça Restaurativa do Conselho Nacional de Justiça, e ali, né, junto com outros colegas, temos pensado em conjunto nessa lógica plural, dialógica e coletiva na construção dessa política de justiça restaurativa quando há a participação do Poder Judiciário em todo o Brasil. Por isso, uma grande honra e uma grande alegria estar aqui falando sobre justiça restaurativa, né, com os amigos do Rio Grande do Sul, especificamente com os amigos de Caxias do Sul, né, que desenvolvem esse belíssimo trabalho de justiça restaurativa, carro-chefe da justiça restaurativa, um ideal de justiça restaurativa em todo o Brasil. E neste contexto, eu gostaria de agradecer ao Clóvis, né, por essa acolhida, agradecer a Débora, a Cláudia, né, agradecer a Débora, que cuidou com tanto carinho para essa chegada aqui, foi tão pacienciosa comigo, né, Débora? Às vezes eu estou aqui atribulado, no olho do furacão, eu não consigo responder tão rápido, mas a Débora, né, ela realmente conseguiu acolher essas minhas necessidades, cuidar para que eu estivesse aqui neste momento. E é sobre isso que nós falamos na justiça restaurativa, né? Exatamente sobre cuidado. A justiça restaurativa, ela traz essa lógica de cooperação e de cuidado. E conversava aqui com o Clóvis também sobre música. É interessante como esse sistema em que nós vivemos, né, um sistema que é estruturado numa lógica cartesiana, nos reduz a lugares que nos garantem poder, e poder que geralmente está ligado a uma renda, para que sejamos consumidores numa sociedade em que ser significa ter e ter significa ser. Mas eu sou mais do que juiz, né? Eu também sou pai, eu também sou filho, eu também tenho a minha espiritualidade, eu sou um ser multidimensional, como todos aqui, né? E sou músico. Né, fui músico mais intensamente durante uma parte da vida, agora estou retomando a música, né, e falávamos aqui sobre música, né, Clóvis? E como a música traz muito do que nós pensamos a respeito da justiça restaurativa. Vejam, a música, assim como a justiça restaurativa, ela é relacional. Ela é um conjunto interrelacionado. Né? Para começarmos da sua estrutura. Nós não olhamos a música somente isolando cada nota da partitura ou isolando cada instrumento musical. Não, nós olhamos a música no seu conjunto, formada pelo ritmo que dá a sua base, a harmonia que dá a sua estrutura e a melodia que dá o seu movimento, que dá a sua cabeça. E é nesse todo que se forma a música, nesse conjunto interrelacionado, que é feito pelos instrumentos, os instrumentos de uma orquestra. Os instrumentos que também estão interrelacionados, em que não há um instrumento ou um instrumentista mais importante do que o outro. Todos têm sua importância. Em um determinado momento, um está solando, o outro faz a base, ou seja, dá aquele suporte para a necessidade daquele que está solando. Em outro momento, aquele que estava solando dá suporte para que um outro seja o solista, e assim subsequentemente, para que se forme esse todo interrelacional que é a música. E temos ali o maestro, né? Um maestro que não é alguém que faz algo sozinho, mas é alguém que cuida de todo este corpo, né? Para que emerja deste grupo o melhor, para que emerja de cada músico o seu melhor potencial, o máximo do seu potencial. Mas a música não é simplesmente a soma do potencial de cada músico. Quando os instrumentos se interrelacionam, desse conjunto sai algo mais, saem propriedades que vão para além do somatório de cada músico tocando individualmente. É complexo isso, né? É complexo, mas está aí, sempre esteve aí.
essa lógica interrelacional. E para mim, uma grande alegria estar aqui falando sobre justiça restaurativa. Justiça restaurativa que é muito mais do que um projeto, justiça restaurativa que é muito mais do que um trabalho, justiça restaurativa que, no meu ponto de vista, é uma filosofia de vida. É algo que pauta a minha conduta. E eu digo a vocês que, quando eu tomei contato pela primeira vez com a justiça restaurativa, eu tinha certeza que ali eu ia encontrar um instrumento muito potente para mudar o outro. Mas nesses mais de 10 anos de caminhada na justiça restaurativa, o que eu noto hoje é que, antes de mais nada, a justiça restaurativa me transformou. Até porque é uma ilusão nós acharmos que nós podemos transformar, mudar o outro, especialmente pela lógica do medo por meio de punições. Eu costumo dizer que eu posso mandar alguém para a cadeia 10 vezes. Eu posso mandar um adolescente para uma unidade de internação 10 vezes. Essa pessoa, ela só vai se transformar quando ela se conectar com algo que faça sentido para ela. Quando ela se conectar com algo que toque a sua subjetividade, com algo que toque a sua alma e a inspire a sua própria transformação. É por isso que, quando nós nos transformamos, aí sim, nós temos potência para contribuir com a transformação das demais pessoas. Porque com as nossas transformações, nós inspiramos as pessoas a se transformarem, que inspirarão outras pessoas a se transformarem, e assim transformarão as suas ambiências familiares, as suas ambiências institucionais, as suas ambiências sociais, num efeito irradiador. E é justamente neste sentido que nós dizemos que a justiça restaurativa ela é muito mais do que um método de transformação de conflitos. Sim, a justiça restaurativa tem um rol de métodos de transformação de conflitos. Né? Um que conhecemos muito é o círculo de construção de paz, ou processo circular. Né? E a justiça restaurativa tem muitos outros também, como conferência familiar, e aqui, né, eu abro um parêntese para dizer conferência familiar é um método da justiça restaurativa que vem da Nova Zelândia, que não se confunde com constelação familiar, que vem do direito sistêmico, né, que é uma outra coisa. Como na conferência familiar, métodos Weletemba da África do Sul, mediação vítima-ofensor e comunidade, enfim, a justiça restaurativa tem um rol de métodos de transformação de conflitos, mas ela não se basta nisso. Nós entendemos a justiça restaurativa como um convite a toda a sociedade, a toda a comunidade, em sentido amplo, a transformação, a mudança do paradigma de convivência social. Ou seja, o grande objetivo da justiça restaurativa é convidar toda a comunidade para nós deixarmos para trás, superarmos esse paradigma em que a nossa sociedade, a nossa convivência está estruturada, um paradigma que traz as diretrizes do individualismo, do utilitarismo, do consumismo e da exclusão, diretrizes essas que fomentam a competição de todos contra todos, a guerra de todos contra todos, e não é à toa que estamos vivendo esse momento que estamos vivendo da lógica do inimigo, que aqui, abrindo um outro parêntese, eu espero, do verbo esperançar, que seja o último suspiro do dragão agonizante, abrindo a possibilidade para a chegada do novo. Mas diretrizes essas, não é, que trazem a competitividade, a guerra, que estruturam a sociedade de uma forma hierárquica, que trazem uma lógica consumista, uma estrutura de convivência social que produz violências, não só violências físicas e psíquicas, mas também violências estruturais e violências culturais e violências simbólicas, uma sociedade que produz exclusão, não pertencimento. E existem estudos profundos que dizem que o motivador, muitas vezes inconsciente, de comportamentos violentos e comportamentos transgressores é o sentimento de não pertencimento, que gera vergonha, que gera humilhação. E muitas pessoas respondem de formas violentas a essas violências recebidas. E não estou entrando aqui naquela história de, e está falando que é vítima da sociedade, então leva para sua casa. Não, não é isso. Aliás, esse discurso ele é bem raso, né?
É um discurso de pessoas que não têm nenhum compromisso com justiça social. O que nós dizemos, no contexto da justiça restaurativa, é que quem causa um dano, claro que tem responsabilidade pelo que fez. Responsabilidade que é diferente de culpa. Mas tem sim responsabilidade pelo que fez. Mas essa pessoa não fez isso sozinha. Existem corresponsabilidades da comunidade, do poder público, da família. E o que eu estou dizendo aqui é que se nós não olharmos para os fatores motivadores do conflito e da violência, os fatores profundos, nós vamos passar uma eternidade enxugando gelo. Nós vamos passar uma eternidade tratando da dor de cabeça só com aspirina, sem investigar as causas. Até o momento em que a aspirina não dá conta, aí vamos dar um analgésico mais forte que não vai dar conta, aí vamos entrar com morfina que não vai dar conta. E nós estamos vendo que as nossas morfinas já não estão dando conta mais. Nossos presídios já estão abarrotados. Nunca se prendeu tanto. E isso não tem impacto na diminuição de atos violentos e de atos danosos. Por isso, a justiça restaurativa traz uma nova proposta. Não só uma nova proposta de transformação de conflitos, isso também. Mas a justiça restaurativa, ela vem debaixo de um novo paradigma e propõe uma reconstrução da convivência social. Para nós construirmos uma sociedade e construirmos uma convivência social pautada pelo diálogo, pela tolerância, pelo atendimento de necessidades, pela construção de responsabilidades individuais, mas responsabilidades coletivas também, ou seja, corresponsabilidades. Uma convivência, como dizíamos aqui, pautada pelo cuidado e pela cooperação, ao invés da competição. Porque quando os seres humanos cuidam e pautam a sua conduta pelo cuidado, consigo, com o outro e com o meio ambiente em que estão inseridos, eles tendem a causar menos danos. Por isso, então, entendemos a justiça restaurativa como esse grande anfitrião que convida toda a comunidade para que todos juntos, cada um com a sua diferente visão de mundo, cada um com a sua formação, e sob esses princípios e valores da justiça restaurativa, construam caminhos de convivência que sejam razoáveis para todos e não excluam ninguém. E para que a justiça restaurativa, portanto, ela tenha todo esse potencial como instrumento de transformação social, entendemos que ela deve atuar nas 3 dimensões da convivência, portanto, nas 3 dimensões do conflito, nas dimensões relacional, institucional e social. Quando falamos da dimensão relacional, e aqui de uma forma muito resumida, porque não temos tempo, estamos falando de 2 coisas. Na dimensão relacional, primeiro, estamos falando das nossas próprias transformações. Quando entramos na caminhada da justiça restaurativa, precisamos, por primeiro, olhar para nós. Quais são as nossas crenças, as nossas influências, os nossos fantasmas? De que maneira, muitas vezes, atuamos nas nossas vidas profissionais, pessoais, como pequenas engrenagens para fazer movimentar essa grande máquina da violência, para assim nos transformarmos antes de mais nada e sermos agentes de construção de paz. É claro que isso implica cursos qualificados de formação em justiça restaurativa. E também aqui na dimensão relacional, também falamos, aqui sim, sobre os métodos de transformação de conflitos da justiça restaurativa como círculo de construção de paz, que a grande maioria aqui conhece, então eu vou deixar de falar a respeito, até para cuidarmos aqui do nosso tempo, antes que eu deixe a Débora nervosa, caso eu estoure os 40 minutos. Só deixo aqui uma questão sobre qualquer método de transformação de conflitos da justiça restaurativa. Precisamos ter cuidado para que não haja desvirtuamento, para que um método de transformação de conflitos da justiça restaurativa não se torne um tribunal disfarçado. A coletividade não está ali para julgar, está ali para contribuir com as reflexões, está ali para atender necessidades, está ali também para aprender com aquele conflito e sair daquele método, como um círculo de construção de paz, com um plano de ação
para atuar nos fatores motivadores do conflito e da violência, para que aquela situação não aconteça mais nem com aquelas pessoas e nem com outras pessoas, numa lógica preventiva também. Se transformarmos um método da justiça restaurativa num tribunal disfarçado, em que as pessoas julgarão aquela pessoa que causou um dano, nós estaremos causando um estrago para o Estado democrático de direito. Porque essa pessoa estará sendo julgada por outras pessoas que não têm legitimidade constitucional para isso, que não têm capacitação para isso e sem as garantias do devido processo legal. Então, se for para julgar, deixa para o juiz. O juiz sabe fazer isso como ninguém e vai garantir o devido processo legal. Um método de transformação de conflitos da justiça restaurativa, como um círculo de construção de paz, tem uma outra lógica que não é definitivamente a do julgamento. E a justiça restaurativa também atua numa dimensão institucional, né? No sentido de que as nossas instituições, e aí podemos falar do tribunal, das escolas, enfim, as nossas instituições, elas são um reflexo da estrutura social. Elas são hierárquicas, são punitivas, são excludentes, de maneira que essa lógica sistêmica, estrutural das instituições sufoca as relações entre as pessoas que nelas convivem, de maneira que, sufocadas, muitas vezes essas pessoas elas respondem também de formas violentas. Se pensarmos numa escola, nós podemos olhar ali, né, alunos se cortando, professores deprimindo ou aposentando, conflitos interpessoais de todas as ordens, inclusive violentos, né? De maneira que nós propomos que, por exemplo, quando convidamos uma escola à implantação de um projeto de justiça restaurativa, o nosso primeiro passo, né, claro, depois de entender se essa escola quer, porque a voluntariedade é fundamental, é nós conversarmos com a escola, né, sobre um projeto de um revisitar da lógica de convivência institucional, para que essa escola repense a sua gestão, né, para que rume a uma gestão mais democrática, né, para que essa escola ela repense o seu plano pedagógico, para que tenha direitos humanos fundamentais como matéria transversal, né, para que essa escola pense em projetos e ações que promovam pertencimento, que ali haja um compartilhamento do poder, para que todos se sintam corresponsáveis pelos problemas e pelas soluções dos problemas naquela escola, inclusive alunos e pais. O que não diminui a autoridade, muito pelo contrário. Vamos saindo de uma lógica da autoridade autoritária, que controla pelo medo, para aquela autoridade que consegue congregar, que consegue conduzir as pessoas a um mesmo objetivo, não por medo, mas por amor. Para aí sim, depois, entrarmos nessa escola com um método de transformação de conflitos da justiça restaurativa. E, por fim, a justiça restaurativa, ela atua também na dimensão social. E talvez esse seja um ponto essencial da justiça restaurativa, no sentido de que a justiça restaurativa, ela se constrói com a comunidade, pela comunidade, para a comunidade. Quando eu uso aqui o termo comunidade, eu estou usando este termo no sentido amplo, ou seja, todas as pessoas das instituições públicas, privadas, das organizações não formais, da sociedade de uma forma geral. As pessoas que, como eu disse, que se reúnem com as suas diferentes visões de mundo, sob esses princípios e esses valores da justiça restaurativa, para construir caminhos de convivência que sejam bons para todos e não excluam ninguém. É por isso, né, que aqui em São Paulo, né, no nosso passo a passo de implantação dos projetos da justiça restaurativa, quando um juiz ele se propõe a implantar um projeto de justiça restaurativa, né, o juiz pode ser esse anfitrião inicial? Claro que pode, porque o juiz faz parte também da comunidade em que ele atua. Ele não é só juiz naquele lugar, ele tem os filhos na escola. Muitas vezes ele vai em alguma instituição religiosa, ou ele vai ao clube, ele frequenta o supermercado, ele é ali também alguém da comunidade, ele é ali também um cidadão. E, portanto, como alguém da comunidade, ele pode sim propor a implantação de um projeto de justiça restaurativa. Tem legitimidade para isso. Mas é importante que o juiz entenda, ou quem quer que seja esse anfitrião da justiça restaurativa, que a justiça restaurativa ela é uma construção coletiva. Portanto,
nos primeiros passos, nós orientamos que o juiz ele se articule com seus parceiros comunitários, como nós vemos aqui em Caxias do Sul, essa articulação entre o município, o poder judiciário, a comunidade, ou seja, se articule, comece a construir esse coletivo comunitário, para que esse coletivo comunitário vá se apropriando da lógica da justiça restaurativa e depois se forme o que nós chamamos aqui de grupo gestor interinstitucional local, que vai ser aquele coletivo plural da comunidade que vai enraizar a justiça restaurativa como uma política pública local. E vai compartilhar responsabilidades na construção do espaço em que os métodos restaurativos vão acontecer, no angariar recursos financeiros para formações e para outras finalidades, na construção dos fluxos, na disseminação da justiça restaurativa, na construção de ações complementares para atuar nos fatores motivadores do conflito e da violência, enfim. A justiça restaurativa, portanto, se constrói por toda a comunidade, com toda a comunidade. Já que a justiça restaurativa, né, ela se propõe como instrumento de transformação social, nada mais lógico do que termos toda a sociedade, né, toda a comunidade envolvida na implantação e no desenvolvimento da justiça restaurativa. Bom, como eu dizia, né, uma grande alegria, né, estar aqui em Caxias do Sul, né, porque, como nós sabemos, a justiça restaurativa no Brasil, ela começa lá nos anos de 2004 e 2005. Na verdade, ela se formaliza ali, né, em 2004 e 2005, a partir de 3 projetos piloto, né, que foram coordenados pela então Secretaria da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, né, que se articulou com 3 localidades. Né, aí, no Rio Grande do Sul, com, naquela época, o juiz Leoberto Branquer, hoje o desembargador Leoberto Branquer, aqui em São Paulo, né, com meu amigo e colega Egberto Penido, né, e também o juiz Eduardo Rezende Melo, e no Distrito Federal, com o juiz, que hoje é desembargador também, Aziel. E nessas 3 localidades teve um início formal da justiça restaurativa, em que foram verificados muitos resultados absolutamente significativos de transformação a partir da justiça restaurativa. Aqui em São Paulo, esses projetos eles começaram em São Caetano do Sul, né, com o colega Eduardo Rezende Melo, e na capital, né, com o juiz Egberto Penido, que hoje é o coordenador dos trabalhos do grupo gestor da Justiça Restaurativa aqui de São Paulo, né, uma pessoa que vivencia a justiça restaurativa, né, que vive os princípios da justiça restaurativa, e uma pessoa que muito me inspira nessa caminhada. E começou aqui, né, lá em São Caetano do Sul, aqui na capital especificamente, desde o início, em articulação com o sistema de educação, né, especialmente na região de Heliópolis, uma região bastante vulnerável aqui na capital de São Paulo. E a partir dos resultados exitosos desses projetos pioneiros, a Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo levou a justiça restaurativa e a assumiu como uma sua política pública, né, de maneira, então, a criar toda uma estrutura voltada à materialização dessa política de desenvolvimento, expansão, implantação da justiça restaurativa em todo o estado de São Paulo. E foi assim, então, que se construiu um grupo gestor da justiça restaurativa, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo, do qual eu faço parte. Também temos os desembargadores, né, que são coordenadores, o Egberto como coordenador dos trabalhos. E esse grupo gestor, né, da justiça restaurativa do tribunal faz as articulações de macropolítica, né, fomenta formações em parceria com a Escola Paulista da Magistratura, com o Instituto Paulista de Magistrados, se articula intersetorialmente no tribunal, intersetorialmente por meio de vários termos de parceria, conta com serviço de justiça restaurativa também, composto por escreventes, por técnicos, psicólogos e assistentes sociais, e toda essa estrutura, ela se volta, né, para além
né, de toda a articulação da política de justiça restaurativa, no sentido da sua difusão, da sua estruturação, toda essa estrutura se volta especialmente a dar suporte aos núcleos de justiça restaurativa que estão distribuídos nas comarcas do estado de São Paulo. Né? E aqui no estado de São Paulo nós temos alguns projetos bastante significativos, né? Como no Rio Grande do Sul temos alguns projetos ainda em estágio embrionário, né? Projetos que estão iniciando, outros projetos em estágio intermediário e alguns projetos em estágio mais avançado, né? Que já reúnem características para serem reconhecidos pelo tribunal como um núcleo de justiça restaurativa. Né? Mas sempre nessa lógica, né, de um projeto que se inicia por uma iniciativa do judiciário e do juiz da localidade, mas necessariamente em articulação com o seu entorno comunitário, articulação intersetorial, interinstitucional, com a comunidade de uma forma geral, tanto na macropolítica a partir do tribunal, né, como também em cada uma das localidades na construção dos núcleos de justiça restaurativa. Assim temos, né, citando alguns exemplos, Núcleo de Justiça Restaurativa de Santos, né, muito voltado à articulação com a educação, né, Laranjal Paulista, que tem uma articulação com o sistema de segurança, especialmente com a Guarda Civil Municipal, Ribeirão Preto, que faz um trabalho muito voltado à questão da violência doméstica, enfim, né, temos os núcleos de justiça restaurativa que são construídos de acordo com os potenciais e os desafios de cada localidade e, portanto, cada um vai tomando, né, a sua forma, cada um vai construindo o seu próprio perfil, mas, obviamente, né, dentro de um contorno, especialmente dentro do contorno dos princípios e dos valores da justiça restaurativa, que a todo tempo devem ser o nosso norte, né, devem ser os nossos guias. E dentre esses núcleos está o Núcleo de Justiça Restaurativa de Tatuí, né? E aí eu conto um pouco dessa história. Né? Tatuí é a comarca aqui no estado de São Paulo em que eu atuo. Né? Tatuí é uma cidade de porte médio, que tem ali os seus 130 mil habitantes. Dentre tantas outras coisas, né, é a terra do doce caseiro, é um polo turístico aqui do estado de São Paulo, e tem um conservatório dramático e musical, né, que é o maior conservatório dramático e musical da América Latina. Tem uma história interessante aqui, né, Clóvis, que eu nem te contei, mas quando eu era músico, né, comecei com a música lá na minha infância, né, adolescência, né, na banda da escola estadual em que eu estudava, onde a minha mãe lecionava, né, numa outra cidade aqui do interior de São Paulo, Espírito Santo do Pinhal, que fica na Serra da Mantiqueira, né, de onde eu sou. E quando eu tocava nessa banda, por meio dessa banda, eu comecei a fazer festivais de inverno no Conservatório de Tatuí. E foi assim que eu tomei gosto pela música, assim que eu ganhei gosto, né, para me tornar músico profissional. E aí o mundo dá voltas, né? Depois eu fui estudar no Rio de Janeiro para ser músico, acabei me formando em Direito, e a vida deu voltas, e hoje eu sou juiz titular na comarca de Tatuí. Né? Isso já há 16 anos. E bem, então, né, quando eu tomei contato com a justiça restaurativa, e como é que foi isso? Né, um amigo meu, um belo dia, me ligou, falou, olha, o grupo gestor da justiça restaurativa do tribunal está promovendo um curso de justiça restaurativa. E você precisa ir. E eu falei, mas o que é isso de justiça restaurativa? Ele falou, não, eu não vou te contar, você vai conhecer, né? Você se envolve aí com os projetos, com os adolescentes em Tatuí, né? Você está dando aula de trombone para garotada, né? Eu dava um apoio para o maestro da Orquestra de Metais Lira Tatuí, né? Ensinando os jovens na inicialização musical, enfim. Ele falou, não, você precisa ir para esse curso de justiça restaurativa. E aí eu fui, sem ter a menor ideia do que se tratava. E ali eu me conectei com algo que fez muito sentido para mim. Algo que eu realmente considerava e considero, né, muito potente e muito transformador. Isso no ano de 2012, em que o Tribunal de Justiça desenvolvia esse curso de justiça restaurativa, né, para representantes de algumas comarcas, algumas localidades, justamente
para essa política de expansão da justiça restaurativa pelo Estado de São Paulo. E aí, né, quando acabou o curso, né, o curso começou em meados de 2012 e terminou no começo de 2013. Em março de 2013, nós então inauguramos o Núcleo de Justiça Restaurativa. Aquele primeiro grupinho que se formou no curso, né, naquele primeiro grupo havia eu, a promotora da infância e da juventude, um advogado, professores da Faculdade de Tecnologia, professores da Rede Pública de Ensino, algumas assistentes sociais da equipe técnica. Depois nós trouxemos também e conseguimos inserir em outros cursos de formação uma enfermeira, uma assistente social, outros professores da rede pública, enfim, formamos ali aquele primeiro coletivozinho plural, né, com representações de vários setores da comunidade, e então inauguramos o Núcleo da Justiça Restaurativa de Tatuí. Num primeiro momento, nós ocupávamos uma sala dentro do fórum. É o melhor lugar para a justiça restaurativa? Talvez não seja. Mas era o que tínhamos naquele momento. Né, o prédio do fórum era grande, recém-construído, um prédio para 10 varas, nós tínhamos 6, então tinha sala sobrando, né, e aí pegamos uma daquelas salas que estavam sobrando e fizemos o núcleo. E era uma sala bacana, porque era uma sala de audiência, então nós transformamos a sala de audiência em si na sala de reuniões, pintamos a parede de verde claro, né, colocamos plantas, não pedimos autorização do tribunal para isso, mas não podemos contar isso para ninguém. E aí o gabinete, onde seria o gabinete, virou a sala de círculos, né, porque é um lugar mais isolado. Tínhamos uma antessala que virou sala administrativa, enfim, construímos ali o primeiro espaçozinho da justiça restaurativa. E foi interessante, né, porque essa sala da justiça restaurativa, ela trazia muito movimento para o fórum. Pessoas da comunidade que começaram a frequentar o fórum, isso mudou a rotina do fórum. Né? Antes era aquela coisa, né, de chegava na portaria, cara crachá, né? Você está na pauta? Não está na pauta de audiência? Não está... Né? E sempre assim. Né, o pessoal da portaria sempre olhava se estava para audiência ou não, mas a justiça restaurativa trouxe um outro movimento, a comunidade que vinha participar de reunião, vinha participar de círculo, enfim. E aquilo trouxe uma outra energia para o fórum, de maneira que as pessoas queriam saber o que estava acontecendo ali. Né, e isso foi interessante. Né, criou-se, né, dentro daquela estrutura que tem uma determinada vibração, né, uma outra frequência de vibração, né, que aos poucos foi se irradiando, né, por aquela estrutura do fórum, e que mudou muita coisa por ali. Então, num primeiro momento, né, nós começamos a trabalhar com situações, com conflitos que eram provenientes de escolas e que estavam judicializados na vara da infância e da juventude. Né, de maneira que esses conflitos eles eram derivados da vara da infância e da juventude. Nós convidávamos as escolas a participar dos círculos de construção de paz, né, mas a nossa ideia, né, não era ficar nisso. Nós queríamos trazer as escolas para conhecer, para depois nós levarmos para a escola, né, convidarmos a escola a se revisitar enquanto instituição e a implantar na sua estrutura a justiça restaurativa, né, para que a escola não se desresponsabilizasse, né, porque senão nós ficaríamos como a Liga da Justiça. Né, o seu aluno deu problema, mande para a Justiça Restaurativa que nós resolvemos o seu problema. Isso desresponsabiliza. Né, então, nós trouxemos as escolas, mas com esse intuito, né, de ir à escola depois. Dar a mão à escola, para que a escola implantasse não só o método de transformação de conflitos, mas toda a lógica da justiça restaurativa na sua estrutura de convivência. E foi nesse contexto que nós trabalhamos o primeiro caso aqui em Tatuí, que foi um conflito entre duas garotas numa escola. Esse conflito ele foi trabalhado num círculo de construção de paz. Foi muito potente, porque se entendeu as causas profundas daquele conflito, que envolvia as famílias, inclusive. Né? E aí, aquela garota que era a transgressora, a ofensora, né, na lógica do processo formal judicial, ela propôs a construção de um projeto. E ela construiu esse projeto, envolvendo professores, outros 30 alunos, num projeto que se chamou Amor ao Próximo. E esse projeto, os alunos e professores, eles tinham por objetivo cuidar
dos outros alunos, cuidar dos professores, especialmente intervir quando eles sentiam que poderia ter algum movimento entre alunos que daria início a algum ato de violência. E nesse contexto, essa garota até, uma vez, ela reuniu os colegas que estavam começando a brigar, ela reuniu, sentou todo mundo em círculo, pegou uma caneta, da forma como ela aprendeu na prática, no círculo, e iniciou um diálogo. E isso realmente acalmou a situação. Isso realmente conteve uma potencial situação de violência futura. E esse projeto, né, dos alunos ficou muito famoso, chamou a atenção, né, o que trouxe uma contrariedade de algumas pessoas da própria escola. Por quê? Porque não havíamos preparado a estrutura de convivência da escola. Nós chegamos com o Círculo de Construção de Paz, que desvelou violências daquela estrutura de convivência, que entrou em choque com estruturas de poder. Enfim, foi um projeto potente, bonito, mas que nos mostrou a necessidade de nós cuidarmos da lógica institucional, da ambiência, da convivência da instituição, né, antes de ou concomitantemente ao ingresso de um método de transformação de conflitos numa instituição como uma escola, por exemplo. Depois disso, né, a equipe foi ganhando tônus, né, foi ganhando experiência. E aí nós começamos a trabalhar com outros casos. Nós começamos a trabalhar, por exemplo, com situações mais graves do ponto de vista do sistema de justiça. Né, como, por exemplo, uma situação envolvendo um roubo com simulacro de arma de fogo. E essa foi uma história interessante. É um menino, um adolescente, ele quis ter lá o seu dia de coringa, né, ou sei lá o quê. Ele pegou um simulacro de arma de fogo, né, um simulacro de pistola, e ele viu uma porta aberta de uma casa e ele entrou. E quando ele chegou na sala daquela casa, ele anunciou o assalto, o roubo. E ali na sala estavam mulheres em círculo de oração. Parece história de novela, mas é uma história real. E aí, quando ele anunciou o roubo, obviamente as mulheres se assustaram, né, e ele se empoderou naquela lógica daquela dinâmica em que ele estava. E ele começou a engatilhar a pistola. E uma das mulheres era esposa de policial. E ela notou que quando ele engatilhava a pistola não expelia munição. Aí ela virou para as outras e falou: olha, isso é uma arma de brinquedo. Fiquem tranquilas. Só que as outras mulheres também se encorajaram e foram para cima do menino, né? Só que nisso ele já tinha pego os celulares e saiu correndo, e ali, depois de 1 hora, 2 horas, ele foi apreendido pela polícia. Quando chegou na audiência, né, as vítimas falavam: olha, nós não queremos prejudicar esse menino, né? Nós queremos realmente cuidar dele, ele está nas nossas orações agora. E aí eu falei: olha, então eu vou enviar essa situação para um outro lugar e vocês vão receber um telefonema da equipe. Né? Quando eu derivo para a justiça restaurativa, né, e aqui nós buscamos atuar, sim, pela lógica da derivação, né, ou seja, o sistema de justiça coloca para fora do sistema o conflito, encaminha para a justiça restaurativa, depois reconhece os acordos restaurativos de maneira a extinguir o processo. Né? E quando eu derivo para a justiça restaurativa, eu procuro não falar muito, para as pessoas não acharem que eu estou obrigando a ir para a justiça restaurativa, para as pessoas não acharem que é uma vontade do juiz que elas participem da justiça restaurativa, né? Para que a voluntariedade realmente seja plena. Né? Então eu digo que está indo para um outro lugar e as pessoas vão receber um comunicado da equipe, e aí a equipe, né, do Núcleo de Justiça Restaurativa faz os contatos, a sensibilização no pré-círculo, enfim, e tudo que todos aqui conhecem. E aí, então, né, essa situação foi trabalhada em um círculo de construção de paz, né, de maneira que, dentre todos os combinados, né, esse menino ele se propôs a participar de um projeto de idosos que uma dessas vítimas coordenava. Então, a vítima passava, né, algumas vezes por semana na casa dele, de carro, o pegava para levar até o projeto. Isso foi importante para ele, sem dúvida, foi importante para a comunidade, sem dúvida, mas especialmente para a vítima.
porque até então havia aquele monstro na sala da casa dela. E quando ela viu humanidade naquele menino, aquele monstro que estava dentro da casa dela realmente se esvaiu, desapareceu, se desconstruiu. E depois, né, nós trabalhamos aqui em Tatuí também, né, teve um surto de pichação aqui na cidade. Né? E aí tinha adolescentes que eram apreendidos em atos de pichação, jovens adultos também, de 18 anos e pouco, presos em atos de pichação. Né? Então nós derivávamos da infância e da juventude, do juizado especial criminal, os conflitos judicializados para a justiça restaurativa. E aqui nós tivemos algumas experiências muito interessantes, assim, que mostram claramente essa ideia de corresponsabilidade comunitária. Não é que não adianta nós acharmos que quem causou o dano, basta que ele se reintegre à comunidade e está tudo certo, porque a comunidade é o grande paraíso na Terra, que não é. A comunidade também precisa se revisitar. E um método restaurativo, como um círculo de construção de paz, também é um lugar de aprendizado para a comunidade entender quais são os fatores motivadores desses conflitos, que estão muitas vezes na estrutura de convivência. Né? E aí, nessas situações de pichação, muitos meninos diziam assim, tá bom, entendi. Eu estou expressando a minha arte de uma forma equivocada, então me ajudem a expressar a minha arte de uma forma correta. E aí, né, quem estava ali, né, a representante do Conselho de Cultura, da Secretaria de Cultura, da Assistência Social, todo mundo se deu conta de que não havia espaços na cidade para desenvolvimento da arte. Nem da arte clássica, muito menos de uma arte tida como marginalizada, como a pichação. De maneira que, então, nessa informação, foi para o grupo gestor interinstitucional que implementou espaços de grafite. E muitos desses jovens se comprometeram a ser monitores de grafite para outros jovens. E nessa construção desses círculos, né, com as situações de pichação, nós trazíamos também representações do movimento hip-hop. De maneira que esses meninos, no movimento hip-hop, encontravam um lugar de reconhecimento e de autorreconhecimento. E o que fortaleceu também o movimento hip-hop. Nós chegamos a fazer ações complementares da justiça restaurativa, por exemplo. E teve círculos que os meninos queriam apresentar o movimento hip-hop para a comunidade. Então nós construímos o seguinte, olha, nada melhor do que apresentar na Câmara Municipal, ali estão os representantes da sociedade. Aí marcamos sessões em que os meninos iam apresentar o movimento hip-hop para os vereadores, para a comunidade, a TV acompanhava, né? Claro, havia vereadores ali que gostavam muito, outros que, enfim, aceitavam, outros que estavam com um bico desse tamanho, mas tudo bem, isso faz parte também, né, da pluralidade de ideias. Isso faz parte de uma sociedade plural e democrática. E aí nós desenvolvemos ações, né, uma das ações se chamou Batalha da Santa, né, com o movimento hip-hop. Por que Batalha da Santa? Porque era batalha de rap, batalha de rima, de rap, na Praça da Santa. Então, Batalha da Santa. E aí, como que nós construímos isso? Chamamos os meninos, especialmente as lideranças, né, dos movimentos, e falamos, o que vocês querem fazer? Eles disseram, nós queremos fazer a Batalha da Santa. Tá bom, façam. Mas não são vocês adultos que vão fazer para a gente? Não, vocês. Façam o plano, organizem, nós vamos dar o suporte que vocês precisarem. O que vocês precisam? Do palco, do som, ok. Secretaria de Cultura vai arrumar. Mas vocês organizam, vocês vão organizar e cuidar de tudo. E foi muito potente isso. Né? Eu acho que essa experiência mostra muito, né, como as coisas funcionam quando o poder é compartilhado. Quando nós envolvemos todos no protagonismo e no pertencimento. Nós tínhamos 300 jovens na praça. Não tivemos um incidente. Nenhum adulto teve que intervir, nem a polícia. Os próprios jovens cuidavam. Quando teve uma situação lá que um adolescente quis acender um cigarro de maconha, já foi um outro lá, falou, cara, que isso, cara? Você quer ferrar com o movimento de todo mundo, aí não sei o que, acabou. Isso é a lógica do poder compartilhado, em que todos são corresponsáveis, e assim as coisas funcionam, e aliviam para os outros. Quando a gente tem essa estrutura da nossa sociedade que é hierarquizada,
né, de dominação, em que alguns têm o dever de controlar e outros estão para serem controlados, é pesado para todo mundo. Essa é a lógica de uma escola, por exemplo. Isso é pesado para todo mundo, é pesado para quem tem que ser controlado e é pesado também para quem é atribuído o dever de controlar, porque essa pessoa está sendo confrontada com a impotência a todo momento, porque controlar é uma fantasia. Bom, gente, eu sou horrível para compartilhar tela e colocar slide, mas vamos ver se eu consigo mostrar algumas coisas aqui para vocês. Só para terminar minha fala, viu, Débora? Tá bem tranquilo, doutor Salmácio. O senhor não falou daquela pintura lá da Temis, né? Que eu acho tão linda, que o senhor tinha, que eles fizeram também no grafite. Ainda não. Dei spoiler. Eu vou chegar lá. Deixa eu ver como é que eu compartilho aqui. Tem uma setinha, Marcelo, abaixo ali. Vocês estão vendo minha tela? Agora sim. Agora sim. Vamos lá. Esse aqui é o nosso logo. Eu nem sei colocar com tela inteira, gente. Eu nem faço apresentação com PowerPoint, que é a última vez... A linha apresentação de slides que a gente vai conseguir ver melhor. É aqui? Apresentação de slides, acho que está escrito ali. Aqui, né? Uhum. E agora eu não estou vendo vocês. Ixi, agora eu dei ESC aqui e sumi. Bom. Mas agora sim. Aí tá bom, Marcelo, a gente está te vendo na tela, tá bem bacana assim. Esse aqui é o nosso logo, né? Esse logotipo aqui, ó, foi feito por um desses meninos que foi apreendido em ato de pichação, né? Que forma um coração, tem as pessoas da comunidade e tem a palavra paz aqui no meio, tá vendo? Que foi ele, inclusive, Débora, que foi o autor da Temis. Sim. Que é o Mateus, né? Cujo nome artístico é Teus. Deixa eu ver se eu acho algumas coisas aqui. Desculpa passar rápido assim, gente. Ó, esse aqui foi a Batalha da Santa. Vocês estão vendo? A gente fez a Batalha da Santa lá com os meninos na praça. Olha só o tanto de jovens que tinha fazendo essas batalhas de hip hop. E foi uma experiência muito, muito legal. Eu já vou continuar aqui a apresentação, mas eu vou falar mais algumas coisas para vocês. Paralelamente, né, já estou rumando para o final, viu, Débora? Paralelamente... Mas tá bom, tá tranquilo o tempo para nós ainda, só pela sua agenda, doutor Marcelo. Tá legal. E eu gostaria que o senhor falasse quando o senhor tem esse nome de poliirradiador, eu acho assim um nome muito forte. Uhum. Paralelamente, nós fomos construindo também o grupo gestor interinstitucional, né? Então, nós convidamos, né, representações das secretarias municipais, né, geralmente os secretários, pessoas de instituições de ensino, de organizações formais, de organizações não formais, enfim, né, esse coletivo comunitário, né, para formar essa base comunitária de enraizamento da política de justiça restaurativa, né, o nosso grupo gestor interinstitucional local. E naquela época, né, nós não tínhamos formação para gestores. Hoje nós temos, na Escola Paulista da Magistratura, formação para gestores de projetos de justiça restaurativa, mas naquela época nós não tínhamos. Né, então, a maneira, né, de levar as pessoas, né, para entender um pouco da lógica da justiça restaurativa na prática foi nós fazermos reuniões em um bairro de extrema vulnerabilidade social em Tatuí. Aí nós começamos a nos reunir no CRAS Norte, em Tatuí. E aí nós tínhamos lá, né, secretários, representantes de instituições, pessoas, né, da sociedade de uma forma geral, enfim. E no primeiro ano, nós começamos a entender quais eram as necessidades daquele bairro e levar projetos. Só que no segundo ano nós entendemos o seguinte: olha, nós não podemos construir sem a comunidade. E aí nós começamos a fazer círculos de diálogo com aquela comunidade, isso foi muito potente, dar voz a pessoas que nunca tiveram voz. Depois fizemos círculos de diálogo entre aquela comunidade vulnerável e o grupo gestor interinstitucional, né? Imaginem, né? Policiais, guardas municipais, secretários com a comunidade vulnerável. Veio muita coisa, muitos sentimentos, mas o círculo foi muito potente para transformar aquilo em algo positivo.
E aí a comunidade disse que queria mostrar para o restante da cidade, né, que eles não eram algo feio, porque eles achavam que a cidade os via como algo feio, como algo ruim. Então eles queriam embelezar o bairro, de maneira que nós construímos um projeto de embelezamento do bairro com a comunidade, envolvendo o que nós tínhamos: os meninos do grafite e um professor que ensinava jardinagem vertical e que capacitou as pessoas da comunidade. Eu acho que eu tenho algumas fotos aqui, né? Acho que eu tenho aqui. Vou tentar exibir de novo, tá? Vamos ver se vai. Eita! Eu coloquei modo de exibição no slide e foi para o primeiro. Ok, essa aqui foi nossa... Eu tinha cabelo comprido ainda na época. Isso aqui foram nossas reuniões de planejamento com a comunidade. Aqui, ó, mais círculos de planejamento com a comunidade. Aqui a capacitação em jardinagem vertical com pallet. A divisão dos muros das casas para os grafites. E aí os jovens faziam um projeto de grafite e apresentavam para o morador. Os moradores prepararam as fachadas das suas casas para receber o grafite. E depois teve o dia D, né, em que nós desenvolvemos o trabalho todo lá. Aqui foi uma outra experiência que nós fizemos, círculos, né, com todo o efetivo da Polícia Militar, círculos de diálogo. E aqui círculos com guardas civis municipais. Eu vou falar a respeito disso daqui a pouco também. E aí, então, assim, nós construímos o Grupo Gestor Interinstitucional da Justiça Restaurativa. Depois disso tudo, né, alguns anos depois, nós fizemos um termo de cooperação técnica entre o tribunal e o município. E aí nós passamos a ocupar um imóvel no centro da cidade, um imóvel fora do fórum. E aí nós estruturamos melhor, né, o núcleo de justiça restaurativa. De maneira, então, que nós passamos a ter 3 setores. Um setor que nós chamamos de setor de práticas restaurativas, o SEPRA, que cuida dos círculos de construção de paz com conflitos derivados do sistema de justiça ou derivados de outras localidades, ou até por procura espontânea das pessoas. Nós temos também o Núcleo de Educação para a Paz, que faz a interface com as escolas, para dar suporte às escolas para a implementação da justiça restaurativa, mas especialmente nessa lógica de transformação institucional da escola. E temos também o Centro de Apoio à Vítima de Violência, que cuida de vítimas de violência, especialmente de vítimas de violência doméstica. E algum ponto, que a Débora ela trouxe aqui, que é importante, nós chamamos os núcleos de justiça restaurativa, na nossa concepção, como polos irradiadores, porque eles têm essa função de serem disseminadores da lógica da justiça restaurativa, por toda a sociedade, no sentido de trazer as pessoas a participar das práticas restaurativas, trazer as pessoas a participarem da justiça restaurativa. Consideramos que o núcleo é de todos, então nós convidamos todos os setores da comunidade a participar do núcleo da justiça restaurativa, tanto das atividades próprias da justiça restaurativa, mas convidamos também os setores da comunidade a participar com as suas atividades próprias. De maneira, então, que nós tínhamos ali oficinas de abaiomi da comunidade negra, tínhamos os ensaios de teatro do grupo LGBTQI+, nós tínhamos oficinas de mulheres, enfim, os diversos setores da sociedade participando com as suas atividades para se sentirem pertencentes ao núcleo de justiça restaurativa como uma proposta comunitária, algo que é para todos, algo que é de todos. Então, quando as pessoas participam do núcleo, depois elas voltam também para suas ambiências institucionais, levando a lógica da justiça restaurativa, o que promove transformações institucionais. E isso é um dos pontos do efeito irradiador. E pensamos também nesse efeito irradiador no entorno de Tatuí, como um polo irradiador para as outras localidades da região, inspirando outras localidades a também implantarem projetos de justiça restaurativa.
Né, nessa lógica, né, de trazer os setores da comunidade com seus projetos, né, a Guarda Civil Municipal quis trazer o seu curso anual de qualificação profissional. Né, nós tínhamos um guarda municipal que sempre esteve envolvido com a justiça restaurativa. Num determinado ano, ele assumiu o curso de qualificação e trouxe para o núcleo de justiça restaurativa, o que reformulou esse curso. Né, antes, os guardas faziam aquele treinamento na selva, de comer cobra no meio do mato, não sei o quê. Aí, no núcleo de justiça restaurativa, isso foi revisitado, foi reformulado. Né, claro que teve as matérias próprias, como primeiros socorros, né, limpeza de arma, né, e até o guarda municipal ele me perguntou, a gente pode, né, dar aula de limpeza de arma lá no núcleo? Né? Eu falei, olha, a gente está trazendo, né, o curso da guarda para o núcleo, e se o guarda anda armado, eu espero que ele saiba usar e saiba, né, dar manutenção na sua arma. Então, claro que o curso tem que ter. Né, mas nós aproveitamos essa oportunidade para colocar matérias como cultura de paz, né, como abordagens específicas para situações de violência doméstica, e aí eu fiz círculos de diálogo com todas as turmas, né, foram 5 turmas de 30 guardas, eu fiz círculo de diálogo com todas as turmas, o que criou uma conexão muito legal, né, vocês viram na foto ali, né, essa foto aqui, ela é a foto já é da sala grande do nosso núcleo novo, né, desse núcleo que fica no centro da cidade. E aqui nós estamos em círculo com os guardas. Estão vendo aqui, né? Essa foi uma das turmas dos guardas municipais. E aí nós desenvolvemos um projeto em parceria, que foi um projeto bacana. Né? A Guarda já tinha um projeto embrionário que queria fazer algo com violência doméstica, e aí nós desenvolvemos um projeto que passou a se chamar Patrulha da Paz. Né? Como funciona? Né? Nós começamos a construir o projeto, conseguimos doações de viaturas, né, especificamente para a Patrulha da Paz, né, e preparamos uma equipe de guardas para abordagens específicas em violência doméstica, né, de maneira, então, que quando fizemos articulações com a Delegacia de Defesa da Mulher, com o Fórum, né, de maneira que quando acontece uma situação de violência doméstica, né, ou a Delegacia de Defesa da Mulher, ou o Ministério Público, ou o Judiciário encaminham essa vítima para o núcleo de justiça restaurativa. Essa vítima também pode vir por demanda espontânea. Né, quando ela não sabe o que fazer exatamente, não sabe se quer levar isso a conhecimento das autoridades ou não, ela pode procurar pelo núcleo. E aí, num primeiro momento, ela é acolhida pelas equipes da justiça restaurativa, né, ela é acolhida, né, de uma forma carinhosa, sem julgamento, é perguntado a ela se ela quer que instale um aplicativo de botão do pânico no celular dela, e esse aplicativo foi desenvolvido como TCC por uma guarda municipal no curso de informática que ela fez, né, na FATEC aqui em Tatuí. Então, ela tem instalado esse aplicativo do botão do pânico, né, ela passa a receber visitas da Patrulha da Paz em dias e horários incertos na casa dela, né, numa lógica de cuidado. E aí, no trabalho próprio da justiça restaurativa, nós fazemos círculos de empoderamento dessas vítimas. Fazemos círculos, né, dessas vítimas com outras mulheres de movimentos feministas, né, de maneira que essa mulher vítima de violência doméstica pode ter um espaço seguro, né, para compartilhar a sua dor, né, para muitas vezes ressignificar a sua dor e se tornar uma protagonista junto a esses grupos que atuam, né, para ressignificar, para afastar os fatores motivadores da violência contra as mulheres, e garantir, então, um trabalho qualificado com essa vítima de violência doméstica. Né, e isso foi construído, né, nessa lógica interinstitucional, né, nessa lógica comunitária da justiça restaurativa. E aqui, então, né, eu vou rumando para o final da minha fala, vou ver se eu acho um outro slide aqui. Esse aqui que a Débora mencionou. Vocês estão vendo? Sim. Esse é o quadro da Temis, né, Débora? É esse, você gosta? Sim. Eu tirei foto na frente dele. Esse quadro aqui, né, ele foi feito no contexto do nosso Seminário Internacional de Justiça Restaurativa de São Paulo.
né, no encerramento do seminário, e olhem que revolucionário isso, hein? Isso no prédio dos desembargadores, né, da seção de Direito Público do Tribunal, nós encerramos o seminário com um movimento de hip hop. Então, enquanto os meninos cantavam rap, né, o artista aqui, o Teus, que é este aqui que eu estou circulando, ele pintava esse painel aqui junto com outros meninos que ele ensinava o grafite. E no final saiu essa Temis aqui. O artista é esse aqui, vocês veem a minha seta aqui? Sim. O Teus é este aqui. Né? E tem uma história bastante interessante, né? E com essa história, então, eu finalizo a minha fala. Quando nós mudamos para o prédio do centro, né, nós contratamos o Teus para fazer a grafitagem da parede da fachada do Núcleo de Justiça Restaurativa. E aí, quando o Teus estava fazendo esse trabalho, né, de grafitagem, um policial, uma viatura da polícia parou do lado dele, e aí o policial perguntou assim para ele, você tem autorização para isso? Aí ele falou assim, tenho sim. Aí o policial falou assim, então eu quero fazer a pergunta que eu realmente gostaria de fazer. Quanto que você cobra por esse trabalho? Porque eu sou presidente do clube aqui e nós gostaríamos que você fizesse esse trabalho lá. Então, para mim, essa é a proposta da justiça restaurativa. É a reconstrução, a restauração desse tecido social que está esgarçado pelas violências de todas as ordens, especialmente estruturais e culturais. Um tecido social esgarçado que colocava, por exemplo, esse menino e os policiais em contradição, numa lógica de competição, o que geraria, provavelmente, muitas violências entre eles ou entre seus grupos. E aí nós temos uma situação, né, que foi promovida pela justiça restaurativa, em que aquelas pessoas começam a se enxergar numa lógica de cooperação, que podem conviver e cuidar umas das outras. Eram essas as palavras que eu gostaria de trazer. Eu agradeço muito por essa oportunidade. Agradeço muito também, e a palavra é esperançar. Quero compartilhar com o senhor aqui, a gente tem, já desde o ano passado, a gente tem a nossa guarda municipal aqui da prefeitura, né? Já passaram informação continuada aqui 127 guardas, em círculos aqui conosco, no núcleo, e estamos hoje com... Pessoal, a gente está nesse movimento da nossa 8ª Semana Restaurativa, circulando em Caxias. A gente está com círculos em alguns outros locais, nós estamos aqui em painel virtual, eu estou com um grupo aqui no mini auditório do Foro, no 3º andar, a gente vai dar uma passada ali depois, eu estou com o pessoal, 2 integrantes da nossa equipe, o Rodolfo e o Délcio, num círculo com uma nova turma de guardas municipais que estão em formação. Então, eles já agora, na integração deles, já estão em sensibilização de círculos. Uau! E a gente também está em várias esferas, a gente está, né, em parceria com a SMED, nas escolas, a gente faz bimestralmente, Dr. Salmaço, dentro do CASE, nós iniciamos, já tinha um projeto aqui de uma colega nossa, que é Papo Reto, então sentar com os meninos lá, né, e trazer uma pauta que seja uma linguagem diferenciada, uma linguagem que fala deles, né. Temos a parceria do Chiquinho de Vilas, que até o Dr. Clóvis conheceu ele também, ele é um músico e musicista, e agora ele está fazendo um projeto que coloca junto com o hip hop, a música gauchesca. Ele recebe aqui um patrocínio da Fundação Marco Polo, aqui, que fabrica ônibus, né? É Repagiador o nome do projeto dele. A doutora Joseline, a diretora do Foro aqui, e juíza da VEC, levou ele, mês passado, lá dentro do presídio, levou numa ala. Não sei se o Dr. Clóvis viu as fotos, a gente viu juntos, né, Dr. Clóvis? Eles foram lá fazer um rap lá dentro, com o pessoal lá do fechado, doutor Salmaço. Sensacional. É sensacional. Foi o projeto assim... dele assim, é sensacional. Porque ele é muito, muito mais do que isso, viu, Marcelo? Porque ele integra as pessoas que estão, por exemplo, ele não está numa determinada... eu até nem gosto de falar nisso, né? Mas numa determinada ala lá do presídio, outra, e nas famílias que eles têm conflitos já de anos, tu entendesse? Então ele consegue, através desse programa do Repagiador,
ele consegue fazer com que as crianças vai de cada lado oposto, lá eles se encontram, vão com ele lá. Então, isso aí, houve um reflexo, inclusive na diminuição da violência, que eu não quero acreditar isso, mas eu acredito que tenha pelo menos uma colaboração mínima tenha acontecido aí. Hoje a gente está quase no final do ano, é claro, eu tenho aqui, né, o comandante da brigada, aqui, o coronel o Ribas. Ribas, eu não sei se eu estou modificando a tua patente aqui, tu me corrige, porque eu te chamei de tenente-coronel, agora eu já te chamei de coronel, certo, tu estás informado, né? Mas eu não sei exatamente aí como é que eu devo te tratar. Mas eu sei que o trabalho da brigada, aliado a todos esses outros movimentos sociais, aí eles têm, né, representado uma diminuição assim incrível. A gente está no final do ano e nós estamos com metade dos homicídios que nós tivemos no ano passado aqui em Caxias, né? Então isso é bastante importante assim de ser ressaltado, né? Essas ações aí, eu vejo o Chiquinho de Vilas também com... Eu até acho que posso compartilhar minha tela aqui, Débora, se eu tenho 2 minutos para fazer isso. Sim, o prof. Cláudio disse que sim, né, doutor? Doutor Marcelo, alguns minutinhos? Claro, por favor. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar contigo aqui essa janela. Vice Marcelo, a gente tem... Tá aparecendo aí, não? Tá começando a aparecer, Cláudio. Carregando. Tá aparecendo. Então, esse projeto Replajador, a gente escreveu esse projeto no Conciliar Legal, de tão importante que ele para nós, aqui em Caxias, ele é, né? Então, se amanhã ou depois tu tiver lá que opinar, dá uma olhada com carinho nisso aí, né? Se eventualmente chamar, para te ver que bacana que é esse projeto dele. Ele é um educador social, o Chiquinho de Vilas é um educador social daqui, né, que compõe o corpo ele é um doutorando aqui da Universidade de Caxias do Sul e ele tem uma importância, assim, em função, né, de toda a raiz dele, desse meio, né? Ele vem lá do bairro Marechal Floriano, que é um bairro carente, então ele tem toda uma história, assim, muito bacana, né? Afora os músicos que integram isso aí, que são, né, músicos, assim, excepcionais, né? O Rafael Deboni é um advogado aí que é um acordeonista e baixista também, né? É muito bacana o trabalho deles. Muito bom. Aí, eu vou falar mais 1 minuto só, Marcelo, eu não queria tomar um tempo aqui da palestra de vocês. Não, à vontade, Clóvis. E aí, então, eu separei aqui só para te ver também, ó. Olha o tamanho desse programa aqui de Caxias, ó. Tô falando lá em 2018, ó. O programa Caxias da Paz tem mais de 19 mil pessoas, só em 2018. Tu vê o tamanho disso aqui, né? Uhum. Então, eu tenho visto aqui que, à medida em que as coisas vão andando, vão crescendo, que a justiça restaurativa vai crescendo, é exatamente como tu falas ali, né? É um filho que ele vai crescendo, daqui a pouco ele vai soltar a tua mão, Marcelo. Ele vai soltar a tua mão, quando ele soltou a minha aqui, né? Ele soltou a minha aqui e ele anda sozinho pela cidade, né? E isso que eu acho que é o mais bacana de tudo, sabe? É o mais bacana de tu ver as coisas acontecendo, eles estão fazendo as coisas, e a gente está só... Eu digo, a justiça restaurativa vai lá, vai fazendo a parte dela, e eu vou atrás batendo palma, que eu acho que é o mais bacana de tudo, né? E, por fim, Marcelo, quero só te... Tá aparecendo um videozinho aí. Aham. Tá com fone de Agora vai ouvido ter um aí, show não? particular, atenção. Vai ter um show, vou passar aí. Tá com fone, Agora. eu queria que tu visse o baixo aí, né? Cara, meu computador tá com algum pepino aqui que o fone não tá funcionando. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Eu queria... Consegue ouvir aí, Marcelo? Sim. Tá sem som aqui para mim, Clóvis. Tá sem som? É para vocês também? Sim, tá sem som, doutor Clóvis. Eu acho que depois, se o doutor Clóvis quiser disponibilizar esse material para o doutor Salmaço, também a gente pode... Pena que não deu, Marcelo. Eu acho que tem algum botãozinho aí que você clica, a hora que você compartilha, Clóvis, e se autoriza som, sabe? Alguma coisa assim. Eu acho que eu apoio bastante disso. Mas também. depois tu ouve, então, Marcelo. Tu pega lá, tu procura a música Justiça Restaurativa 2016, aparece ali, tu vai encontrar no YouTube aí. Tu vai ter um material que tu pode também utilizar aí nas tuas palestras aí, certo? Eu conheço, viu, Clóvis? É muito boa. O Leoberto apresentou a música em algum evento, eu não me lembro qual exatamente, mas eu me lembro. Eu me lembro do lançamento dessa música, inclusive. É um videozinho do CNJ e da Justiça Restaurativa. Isso. Tá bem bacana mesmo. Muito legal. Meus parabéns para ti aí, Tiago. Olha, ficamos muito satisfeitos. Eu não tenho um monte de coisa aí que tu fizesse aí que a gente vai
né, ter a honra de copiar teus projetos. Eu tenho só uma pergunta, doutor Salmaço. Esse local, esse espaço que vocês estão agora, como é que foi obtido? É uma parceria do TJ, é do município? Então, Débora, assim, é um espaço que estrategicamente fica colado com uma escola, né? Inclusive colado com aquela escola em que teve o caso zero aqui de Tatuí. E era um espaço que tinha virado almoxarifado, depósito, era um espaço que estava meio largado. E aí, nessa articulação, né, nesse diálogo do grupo gestor interinstitucional, nós estávamos pensando em um espaço, foi aventado, né, sobre esse espaço que estava subutilizado, e aí, ótimo, então vamos usar esse espaço. E aí nós fizemos um termo de cooperação técnica, né, que foi assinado pela presidência do tribunal e pelo município, né, falando do núcleo de justiça restaurativa, né, todos esses setores que eu trouxe aqui, o setor de práticas restaurativas, o núcleo de educação para a paz, o centro de apoio à vítima de violência, né, e aí, como obrigação do município, destinar esse imóvel. Então, o imóvel é do município, né, e aí nós ocupamos esse imóvel. Que bom. Nós aqui utilizamos, a gente tem a Casa de Cultura, que é aqui do lado, tem um espaço amplo, Casa de Cultura Ordovás, ele é um prédio tombado, até deixa eu virar aqui, aquele prédio rosa grande ali. Olha que bonito. A gente utiliza muito o espaço, que tem uma sala muito ampla para circular, ali eles têm escola de dança também para as crianças carentes, é um espaço muito precioso que a gente utiliza para estar circulando também em Caxias. A gente tem aqui uma sala aqui do lado, que é de atendimento e para círculo, e daí comporta até umas 20 pessoas. Utilizamos o mini auditório aqui dentro do TJ também. Uhum. Utilizamos a universidade, lá os espaços da UX, até agora o pessoal está com a guarda lá na UX. Hoje de noite a gente vai ter um painel com a promotora de justiça, que vai ser lá no auditório da universidade também. Então a gente está bem circulando em Caxias. E que paredona bonita ali do núcleo, hein, Débora? Dá para dar uma grafitada ali, legal, hein? Aqui, né? Nossa, eu tenho que falar com o juiz que está aqui. Essa parede que a gente tem uns paredão bonito aqui. Ali embaixo, doutor, tem uma quadra que os jovens usam para skate e ela foi grafitada. Uhum. Esses dias teve até um movimento em parceria com a Coordenadoria da Juventude, que é da nossa secretaria. A minha diretora de proteção social está aqui, doutora Sueli. Eles tiveram um projeto de grafite aqui também. Então, eu pertenço, então, à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social, que está Justiça Restaurativa, Justiça, Coordenadoria da Juventude, Coordenadoria da Mulher, Coordenadoria Racial e da Acessibilidade. Uhum. Então, o senhor falou desse projeto e também do acolhimento das mulheres, né? Nós temos uma servidora do TJ, que é uma psicóloga, que faz o projeto HORA. Ela faz a acolhida dos homens. Uhum. E nós temos lá na Coordenadoria da Mulher, que pertence à nossa secretaria, a acolhida das mulheres. E a gente estamos, então, nesses dois ambientes por enquanto. E eu e o doutor Clóvis estamos desde o início do ano, já nos reunindo com a universidade, tentando fazer um projeto com vítimas de roubos violentos. E a gente quer ir para frente, né? O doutor Clóvis, a doutora Sueli, a gente quer envolver a Polícia Civil, todas as esferas, mas... e hoje à noite vai ter a palestra, então, a promotora Alessandra, que é do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, tem o projeto Nêmesis com vítimas, que já era desenvolvido em Porto Alegre, ela está trazendo para Caxias, e a gente quer ampliar essa parceria, né, doutor Clóvis? Sim, pois é, bem importante isso. Mas eu fiquei encantado com o tanto de coisas que o Marcelo faz lá, né? Então, eu como eu disse, Marcelo, eu fiquei anotando tudo, todo esse número de frentes, né, na qual vocês atuam. Aqui também, né, Débora, não é muito diferente daqui, né? Isso eu acho bem bacana de ver também, porque Caxias a gente está bem sintonizado lá com o Marcelo, porque muito do que ele falou ali, eu enxergo acontecendo aqui também, né? Muito do que ele fala lá, até inclusive no que diz respeito a essa questão do rap, né, e tudo mais aí. Mas o prazer em assistir, né? Tive o prazer em assistir, fui convidado para assistir esse projeto do Repajador, que é muito bacana, assim, vale a pena, Marcelo, você dá uma olhadinha, você vai gostar, dá uma olhadinha, tu vai... Vou ver sim, Clóvis. Uhum. Posso te mandar por e-mail também, doutor Salmaço, a gente pode mandar para o senhor por e-mail para compartilhar. Por favor. Né? Desculpa, Débora. Não, pode falar, por favor.
Não, eu estava, né, o Clóvis mencionou das várias frentes, né, mas é importante a gente também compartilhar, né, não só os acertos, mas os desacertos também, né? Muitas vezes nessa caminhada, né, nós nos perdemos nessas muitas frentes também, viu, Clóvis? Né, no sentido de, né, se empolgar com muita coisa e de repente não ter capacidade para dar conta de tudo, né? Aí dávamos uns passos atrás, olha, vamos começar de novo agora, né? Quando nós nos aproximamos das escolas, as escolas pediam, de repente a gente estava com 12 escolas ao mesmo tempo, não tivemos capacidade, né, para cuidar das 12 escolas ao mesmo tempo. Aí demos uns passos atrás, começamos a cuidar de 3, 4, né, e assim num crescimento orgânico. Né, e assim, algo que eu falo com muita sinceridade, né, é que a pandemia, né, realmente impactou demais o nosso trabalho aqui. Né, não sei como é que foi para vocês, né, mas, né, a gente depende muito de presencialidade, né, principalmente para os círculos. Oi, amor. Surgiu um papai aqui. No aniversário do Homem de Ferro. Então, vou convidar a tia Lindy. Tá bom, meu amor. Combinado. Parte. Mas... Então, eu acho que a Débora, assim, ela é um pouco... Ela não, talvez não tenha, né, dado a dimensão desse projeto aqui, de que ela é humilde, assim. Eu acho que a Débora é bastante humilde, porque eles têm mais de 1.000 pessoas formadas aqui, Marcelo, em Caxias, né, que fazem esse trabalho, já tem mais de 1.000 aí, né? Então é bastante amplo também aqui, sabe? Mas sempre há espaço, eu não digo para crescer em termos de número de atendimentos, tal, porque isso tem um limite, né? Mas eu acho que em questão de qualidade, né, focar na qualidade do preparo das pessoas, acho que isso é o que é mais importante, né? Sim. E ver o retorno que a gente tem em cima das ações que estão sendo feitas, acho que também é muito, muito válido. Isso acho que tem que ser validado, justamente se caminhar nesse trilho aí da qualificação e da excelência do serviço que se presta, né? Acho que essa é a ideia melhor. Né? E seguir a estrutura, eu acho muito importante a gente respeitar, né, doutor Salmaço, doutor Clóvis. As pessoas às vezes confundem muito. Tem ainda pessoas que confundem, às vezes misturam, começam a misturar constelação, com justiça restaurativa, com círculo, isso aí é perigoso. E a gente seguir a estrutura correta é bem importante. E nós aqui trabalhamos em parceria com o Sejus, com o doutor Clóvis, a gente, quando tem esses procedimentos judicializados, a gente faz questão de convidar o advogado para que participe do círculo. A gente faz os pré-círculos e convida as partes, né, a virem para cá. E a gente até recebeu, semana passada, o doutor, acho que a Keren enviou, né, doutor Clóvis, uma advogada que fez uma menção, assim, que ela se sentiu muito honrada, porque ela, por ter participado desse procedimento, que foi algo muito respeitoso para com a parte, né? Então, é uma inovação, porque quando a gente faz direito lá, a gente sabe que tem que seguir as normas, enfim, né? E os autocompositivos são, eu acho que são uma nova janela, uma nova oportunidade para as pessoas estarem, resgatar esse protagonismo e pertencimento, sim, porque eu percebo assim que com a pandemia houve uma banalização de dos diversos tipos de relação, né? E é muito fácil, a gente viu que aumentou muito o número de separação, de divórcio, porque a convivência, as pessoas tiveram que ficar, a gente ficou recluso em casa, a convivência, né? Afastou também os pares, e já pares que não eram muito pares, muito parecidos, né? Esse momento, assim, da gente mostrar com clareza o que é feito. A gente não tem que fazer firula, não tem que inventar, porque a gente respeita o princípio da voluntariedade, a gente faz o convite às pessoas que estejam frente a frente, né? E muitas vezes a gente não chega a fazer um círculo, a gente só faz um pré-círculo, e sempre sai algo, nem que seja aquele ressignificar da sua convivência, do que está acontecendo, né? E essas combinações, ultimamente tem chego muitas questões de idosos que têm em torno de 6, 7 filhos, e sempre fica aquele filho único que, às vezes, fica sobrecarregado, e vai a demanda para ser judicializada, para marcarmos quem pode ficar com o pai um dia ou outro, né? E ali as pessoas trazem coisas, assim, muito dolorosas em círculos, né? E a gente tem que abrir, fechar e respeitar e acolher, e não pensar só num termo. A gente é aqui uma ferramenta, assim como nas mediações também, né?
mas passar assim com propriedade a importância de ser feito com respeito às partes. E a gente tem sim muitos voluntários aqui, temos várias esferas. A Ana, que trabalha aqui comigo, ergueu a mão, ela quer falar, ela quer complementar um pouco minha fala aqui, porque somos assim, ó, a gente acredita muito no que faz. Então, Caxias é uma fonte de muitos locais para trabalharmos justiça restaurativa. Já fiquei com umas ideias agora para a comunidade aqui enquanto o senhor falava, depois eu lanço minhas ideias para o doutor Cláudio, para a doutora Sueli, que está ali, e a gente já vamos agir aí. A gente tem o conselho gestor, vamos fazer uma reunião do conselho gestor com a comunidade, doutor Cláudio, que é bem importante também isso, né? Mas, gratidão, acho que a Ana, a Prof. Cláudia, a Ana, acho que vai fazer uma fala, e pelo adiantado da hora também, se alguém quiser falar depois. Eu quero fazer uma pergunta, doutor Marcelo. Nessas oficinas que tu falaste de Abaiomi e de outras que tu citaste, como é que casa com a JR? Como é que elas funcionam? Bom, vamos lá. Assim, em princípio, né, as oficinas, os ensaios de teatro, né, reuniões que são feitas no núcleo pelos grupos, tem uma lógica autônoma. Né? Então, assim, os grupos começam a participar da justiça restaurativa, né? Tem representatividade no grupo gestor interinstitucional, né? ou participam de círculos de construção de paz ali no núcleo de justiça restaurativa, né, ou de atividades complementares. Então começam a se envolver com aquele espaço da justiça restaurativa. Né, e aí, em um determinado momento, né, alguém desse grupo fala, puxa, será que a gente poderia fazer a oficina aqui? Né, trazer as pessoas para cá para fazer a oficina? Aí o movimento LGBTQI+, fala, a gente está sem espaço para fazer o teatro, né, para fazer o ensaio de teatro, será que nós poderíamos fazer aqui? E nós achamos muito bom, né, que esses setores todos da comunidade levem as suas atividades próprias para desenvolver no núcleo, né, porque é uma forma deles se apropriarem do espaço, deles se sentirem pertencentes ao espaço e sentirem que o espaço pertence a eles. Porque aí isso se torna um círculo virtuoso, né, retroalimentante, no sentido de que eles começam a se sentir cada vez mais parte do espaço e, por consequência, participam das práticas complementares da justiça restaurativa ou dos próprios círculos de uma forma muito mais orgânica, né, de uma forma muito mais espontânea, porque eles já se sentem parte daquilo tudo. Né? Mas essas atividades começam a se conectar também com as atividades do núcleo. Né, porque aí, quando num pré-círculo se detecta que uma pessoa ela precisa, por exemplo, né, tem uma necessidade ali a ser atendida de um lugar de reconhecimento e autorreconhecimento, e ela se conectaria, por exemplo, com o grupo de teatro LGBTQI+, né, nós trazemos alguém ali do grupo de teatro para participar da prática restaurativa, e essa pessoa ela é convidada, né, a participar do teatro depois, né, dentro do plano de ação ali do Círculo de Construção de Paz. E assim com todas as atividades. Né? Tem muitas dessas atividades que elas surgem do próprio círculo com as mulheres. Né? As mulheres, nesses círculos, né, com as vítimas, elas próprias começam a trazer suas potencialidades. Olha, eu sei fazer tal coisa, eu gostaria de dar oficina para as mulheres, gostaria de dar capacitação para o grupo. Né? E assim vão surgindo oficinas também, vão surgindo atividades dentro do núcleo. Né? Mas a lógica principal é isso, é que a comunidade participe do espaço. Né, que a comunidade se aproprie do espaço e entenda que aquele é um espaço comunitário, aquele é um espaço de todo mundo, e assim, organicamente, naturalmente, participe, né, das práticas restaurativas, dos métodos restaurativos e leve os princípios e os valores restaurativos para suas ambiências também. Essas mulheres são voluntárias, são facilitadoras voluntárias, esse grupo de mulheres que o senhor falou? Então, na verdade, nem todas, né, têm capacitação como para facilitação. Né? Então, assim, nós temos os facilitadores. Então, quando são feitos os círculos com mulheres, nós temos os facilitadores e convidamos essas mulheres que geralmente participam de algum movimento feminino, mas como comunidade, não para facilitar. Né? E aí elas vêm para dar suporte às outras mulheres. Inclusive, né, se essas mulheres vítimas, né, ali elas conseguem ressignificar esse lugar de vítima, elas passam a integrar esses grupos, né, a serem protagonistas na sociedade,
naqueles fatores que vitimam as mulheres, né, serem protagonistas na transformação dessa estrutura de convivência social. Mas, assim, se vai surgindo interesse, né, nós vamos capacitando essas mulheres também, né, porque precisamos cada vez mais e mais de facilitadores, né, Júlia? Desculpa eu falando. Sim, eu concordo com o senhor, e com a pandemia também houve algumas pessoas que se afastaram e perderam familiares e mudaram para o litoral. A gente tem aqui um recadastramento sempre de voluntários e temos também formação continuada de várias turmas, por sermos também do município, né, a gente está para formar as pessoas sem custo, sem ônus, e um dos principais parceiros também nesse momento, a Bruna, que está aqui presente na tela, né, a CIPAV e Comissão de Paz da Secretaria Municipal de Educação. Então, o objetivo, eles têm vários professores formados lá, tem mais de 200 professores formados no município, mas a maioria estava em sala de aula e não conseguia praticar. Agora são mais de 300, né? A Ana me corrigiu aqui. Este ano, então, foram formados 46 professores, sendo que o objetivo foi feito um projeto aqui do Programa Municipal, juntamente com a SMED, para direcionar, então, duplas já para escolas, né? Já aquela, como o senhor comentou, que o senhor já teve no momento lá 12 ou 17 escolas que procuraram, a gente não tem perna para atender todos. Então, a própria Secretaria de Educação já tem os professores lá que vão administrar, né? Não precisa, a gente prima assim que não tem necessidade de fazer um círculo completo, né, doutor Salmaço, em função da carga horária, mas que faça um check-in. A gente usa as ferramentas de justiça restaurativa, que já faça um check-in com os alunos ou com a própria equipe diretiva, né? Isso aí já é de grande valia para boa convivência, né? Então, a gente também tem bastante locais aqui para compartilhar. Fizemos agora, junto com a nossa diretora de proteção social, um projeto que envolve a Coordenadoria da Juventude, a Justiça Restaurativa, Coordenadoria da Mulher, um projeto chamado, junto à SMED, Capacitar para Liderar, um resgate de jovens representantes para grêmios estudantis, doutor. Que isso também, com a pandemia, né, ficou em stand-by. Então, são 138 jovens, né? O município aqui é dividido em 5 eixos. Então, isso tem jovens do município e do estado, que são formados para ser lideranças, e depois a gente já pensa na continuidade desse projeto para o próximo ano, para que eles sejam protagonistas, né? Naquele local, naquele bairro, para envolver eles, que tragam um movimento de melhoria dos locais onde convivem, né? Ótimo. Oi, Débora, com licença. Boa tarde, doutor Marcelo, tudo bem? Tudo certo. Isso, só para, né, para reforçar isso que a Débora vem falando, né, o Núcleo tem sido nosso grande parceiro nessa empreitada que a gente tem tentado reorganizar aqui enquanto Secretaria de Educação nesse ano, porque a gente, como tudo, né, na sociedade, a gente vem de um pós, aí pandemia que nem é pós, né, mas onde a gente viu que algumas coisas ficaram adormecidas na escola. E a gente tem batalhado, e é nesse ponto que a Justiça Restaurativa, o Núcleo, tem nos ajudado em tornar a escola pacificadora, a escola restaurativa, né? Até porque a gente entende que isso tudo é feito através de muito vínculo, de muita relação afetiva, desses laços que se estabelecem com quem faz a escola no dia a dia, né? Então, esse resgate de que o facilitador, ele seja lá da escola e que vem sendo reforçado e que a gente tem conseguido colocar em prática graças à contribuição da Justiça Restaurativa, do Núcleo, em fazer a formação para o prof, tem sido fantástico para a gente, né, porque esse facilitador, ele está lá na escola, né, ele ajuda no dia a dia da escola, e ele não é alguém de fora, ele está lá, então é realmente preventivo, não é para tratar, né, para trazer o curativo, é para prevenir mesmo, né? E a mesma situação acontece nessa linha com os grêmios estudantis, né? A gente entende que quando a gente reforça essa liderança positiva lá, na escola, nos pares, ali, né, esse espelhamento que eles percebem no positivo e não naquela briga que acontece lá na entrada da escola, no recreio. Quando tu dá esse espaço,
isso também começa a ser preventivo lá no dia a dia da escola, né? Então, só reforçar o nosso agradecimento né, na pessoa da Débora, na pessoa da diretora Sueli, que eles têm sido grandes parceiros nessa busca aí por uma escola de fato restaurativa, né? Perfeito. Escola tem sido um espaço desafiador, né? Assim como todos os espaços, né? Talvez o mais desafiador seja o tribunal, o próprio tribunal, né? Mas os espaços institucionais são desafiadores, né? O que nós temos assim construído muito a partir da experiência nas escolas e nos tribunais, enfim, né? Nas escolas, por exemplo, é incentivar a criação de núcleos gestores internos da política de justiça restaurativa dentro da instituição. Porque é o que a gente fala, né? Todo movimento que mexe com a estrutura institucional, isso gera contramovimento do sistema, né, para sobreviver. E muito provavelmente esses 2 professores que estão lá, capacitados, levando uma lógica diferente de convivência, inclusive, eles vão receber contramovimentos. Eles vão ouvir dos outros professores, mas vocês estão ganhando o que mais com isso? Então agora vocês estão acreditando em abraçar em árvore, no duende no final do arco-íris, sabe? A gente que está com tanto, já estamos com tanto trabalho, mais um trabalho, né? E tudo isso que a gente já vem ouvindo assim há muito tempo, né? E é daí que a gente vê a importância, às vezes, de um coletivo, né? Não necessariamente que todo mundo tenha que ser facilitador, mas um coletivo que se aproprie da justiça restaurativa para dar sustentação a essa política dentro da escola, né? Para disseminação, para repensar as lógicas de convivência dentro da escola, para dar suporte para esses professores que vão, né, fazer os círculos dentro da escola, né, e para se articular com o entorno também, né, com o entorno de pais, da comunidade, enfim, com as instituições do entorno, como uma forma de fortalecendo, né, essa nova lógica dentro da escola, né? Claro que nada é garantia de sucesso, né? São sempre movimentos e contramovimentos, né, nessa lógica de autopoiesis, né? Mas talvez seja um plus aí para talvez uma probabilidade maior de que a justiça restaurativa consiga se enraizar, né, dentro de lógicas institucionais que são bastante complexas. Verdade. Gratidão pela sua participação, doutor Salmaço. Nos sentimos aqui muito honrados, né, com a sua presença. Eu acho que a prof. Cláudia já vai para os finalmente. Não sei se mais alguém tem questionamentos para fazer. Acredito que não. Então, na verdade, agradecemos ao doutor Marcelo Salmaço pela brilhante explanação, por compartilhar essa experiência de Tatuí maravilhosa. Eu sou encantada com a justiça restaurativa e também agradeço a presença, a participação de todos e encerramos, então, Débora. Temos o convite para hoje à noite, às 19h40, no Bloco J, uma palestra com a doutora Alessandra, procuradora de Justiça, com o projeto Nêmesis, que é um projeto com vítimas que o Ministério Público está desenvolvendo em Porto Alegre, agora trazendo para Caxias. Nosso painel presencial, a gente está assim com muitos painéis virtuais, doutor Salmaço. Legal, muito bom. Nova realidade. Então, amigas gratidão. e amigos, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Clóvis, vamos tocar junto. Não, você já está convidado aí nos próximos shows da gente, que a gente estiver em São Paulo ou em Brasília, né? No TMI, tu vai subir um pouco com a gente aí. Mas eu não sei se eu estou nesse nível de vocês, não. Preciso estudar um pouco. Preciso ensaiar um pouco. Então, um abraço. Gratidão, tudo de bom. Tá? Obrigada. Continuemos a esperançar, né? Sim. Até mais. Muito obrigado. Tchau, Abraço.